O preço de um perdão. As vidas de Daniel, André Figueiredo e Fernanda Sicuro. Pelo Espírito, Bruno. Sinopse. Daniel se apaixona perdidamente e, por várias vidas, é capaz de fazer qualquer coisa para alcançar o objetivo de concretizar o seu amor. Mas suas atitudes, por mais verdadeiras que sejam, o afastam cada vez mais desse objetivo. É quando a vida o para. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal e clique em playlist. Gratidão a você, que deixa o seu gostei nos vídeos, e comenta, e que compartilha. O seu apoio ajuda o canal a crescer. Capítulo 1. O encontro. 14 de dezembro de 2013. Estava em casa pensando na existência de karmas difíceis de serem cumpridos, como o de cegos, tetraplégicos ou de qualquer pessoa que não seja tratada com igualdade em relação às outras pessoas consideradas normais. Por que será que não podem realizar o processo de educação espiritual em mais de uma vida, amenizando os sofrimentos sem que precisem cumprir todos os seus karmas em apenas uma encarnação? Eu sempre disse que a reencarnação é uma questão de justiça e que Deus não seria pai caso não desse oportunidade a todos os espíritos. Porque ele deixa uma alma nascer filha de pais ricos e felizes, recebendo todas as oportunidades possíveis, ao passo que outra nasce em berço pobre, com outros 9 irmãos, tendo dias em que não podem comer por não terem dinheiro. Essas almas nunca terão as mesmas oportunidades nem o mesmo tratamento daqueles que nasceram em famílias privilegiadas. Sinceramente, eu não entendia. Deitei na cama pensando nisso e demorei muito a pegar no sono, vindo a adormecer quando o dia já estava começando. Tive um sonho que me parecia muito real. Encontrei um homem alto, de cabelos louros, lisos e bem curtos. Seus olhos eram de um tom azul claro, profundos, e sua pele, quase rosada. Ele não era nem magro nem gordo, e seu rosto apresentava uma barba bem curta, porém desenhada. Estava vestido com roupas simples. Apenas uma calça e uma camisa, ambas de cor branca. Foi, então, que ele perguntou: Olá. Está tudo bem? Está sim. Posso acompanhá-lo? Pode. Em seguida, resolvi dizer a ele que estava achando algo estranho. Não sei quem você é, mas já me sinto confortável ao seu lado. Tenho a impressão de que já o conheço. Eu me chamo Bruno. Esse é o nome do meu primeiro filho. Agradeço a lembrança e me sinto feliz por receber essa homenagem. Achei aquilo muito estranho, pois não sabia quem ele era. Como se tivesse lido meu pensamento, Bruno falou. Nós já nos conhecemos de outras passagens suas por esta cidade, porém você não se lembra. Cidade? Pensei. Foi então que olhei em volta e vi um conjunto de casas muito parecidas. Todas muito simples, mas bem limpas e organizadas, sem qualquer falha. Não havia rachaduras nem aparência de serem velhas. Pelo contrário, tudo estava muito bem pintado. Jardins pequenos, floridos e arborizados se encontravam em frente das casas. Nenhum muro as separava. A maioria das portas e janelas estavam abertas. Vi pássaros cantando e um lindo cachorrinho brincando em um quintal com algo que me pareceu ser um bicho de pelúcia. O cachorro pulava em cima do bichinho e, em seguida, pegava-o, sacudia e jogava para o alto. Quando caía, o cachorrinho corria para pegá-lo de volta. Senti vontade de brincar com ele, mas Bruno, meu novo conhecido, que parecia um velho companheiro, disse: André, você pode perguntar o que o aflige. Pergunte e lhe responderei da melhor forma que eu puder. Dispersei-me em alguns pensamentos e reparei que o tempo estava ótimo. O céu estava azul e via-se apenas poucas nuvens brancas e desenhadas. Não fazia calor nem frio, e pude notar uma paisagem linda e verde nos morros ao fundo.
Então, perguntei. Onde estamos? Estamos na minha cidade, uma colônia nas intermediações do Rio de Janeiro. Assustado por entender o que ele quis dizer, perguntei. Eu morri? Não, você não morreu, disse Bruno, após discretas risadas. Está dormindo no plano físico, mas presente aqui em perispírito. Entendi. André, o perispírito é o envoltório semimaterial do espírito. Nos encarnados, serve de laço intermediário entre o espírito e a matéria. Durante a encarnação, ele une o espírito e o corpo físico. O perispírito é um campo eletromagnético em circuito fechado, composto de gases rarefeitos. Os perispíritos são gases? Perguntei. Sim, eles são compostos por gases. Esses gases diminuem de intensidade de acordo com a necessidade do momento. Quando você vê um espírito se materializando na sua frente, significa que os gases aumentaram sua intensidade, agruparam-se, fazendo com que os olhos humanos enxerguem a materialização. Porém, é preciso que um médium experiente doe ectoplasma, gases e fluidos de si mesmo, ao espírito que vai se materializar. Se este médium não for experiente, o espírito não conseguirá se materializar. Além disso, o espírito tiraria muita força vital do médium, o que seria perigoso. Mas nunca vi uma materialização. Viu, sim. Você apenas não sabia que era uma materialização, mas você já viu. Posso garantir. Fiquei curioso quando Bruno disse isso e, de imediato, tentei lembrar quando poderia ter visto uma materialização. Ele disse, prontamente. Você viu nas ruas e até mesmo em centros espíritas que já frequentou. Porém, todas as vezes que viu um espírito materializado, pensou ter visto uma pessoa encarnada. Por isso, não percebeu, como muitos outros também não percebem. Certa vez, uma amiga do centro que frequento disse que viu lá um médium já falecido. O que sua amiga viu não foi a materialização de um espírito, e sim o próprio espírito. Ela tem a capacidade de vê-los, enquanto outros, não. Fiquei pensando sobre isso. Confesso que é um pouco desconfortante pensar que podemos ver espíritos materializados sem saber. Então, Bruno disse. André, você recebeu a permissão de vir até aqui, pois terá a oportunidade de me perguntar algo que gostaria de saber. Mais cedo, você perguntou, em silêncio, sobre os karmas. Estou aqui para responder da melhor forma. A única coisa que lhe pedirei é que escreva tudo o que conversarmos, pois essas dúvidas podem ser as de outras pessoas. Dessa forma, nós as estaremos ajudando também. Mas estou longe de ser escritor. Acredite, você receberá ajuda para conseguir escrever. Previamente ao nosso encontro, e até antes mesmo das dúvidas que teve, houve um plano para que tudo acontecesse. Assim como você, suas dúvidas foram organizadas. O centro espírita que frequenta preparou seu corpo e espírito para que isso acontecesse. Mas nunca me lembro direito dos meus sonhos. Você não se lembra do que sonha, mas sempre se lembra de seus encontros quando seu perispírito se desdobra durante o sono. Você se lembra de encontrar seu tio José Carlos e sua avó Regina, não é verdade? Sim, lembro-me com detalhes. Esses encontros realmente aconteceram. Você se lembra deles como se tivessem sido verdadeiros porque realmente foram. Lembra-se com detalhes, como se houvesse encontrado qualquer pessoa encarnada enquanto está acordado. Por que isso acontece? Porque foi um encontro seu, em espírito, com seus entes queridos. Quando você pediu em oração, pela primeira vez, para se encontrar com sua avó desencarnada, ela ainda não estava em condições psíquicas para encontrá-lo. Assim, você reencontrou seu tio José Carlos, que se encontra aqui em nossa colônia e é um excelente colaborador.
Ele evoluiu muito e pediu que pudesse deixá-lo mais tranquilo com relação à sua avó, então você o encontrou. Depois disso, quando sua avó teve permissão, vocês se reencontraram e ficaram muito felizes. A essa altura, encontrava-me chorando, pois tenho muita saudade da minha avó. Gostaria de encontrá-la todos os dias, mas sei que não é possível. André, o choro pela saudade é compreensível, porém o choro pela tristeza é prejudicial, tanto para a pessoa encarnada quanto para a desencarnada. O sentimento de tristeza só leva a sofrimento a quem se foi. Sei que é difícil controlá-lo, mas devemos tentar transformar a tristeza em felicidade ao pensar que aqueles que amamos conseguiram cumprir seus karmas. No caso da sua avó, ela cumpriu acertadamente os karmas que precisavam ser aprendidos e agora está bem. Chorei ainda mais, e sei que chorarei novamente quando for escrever estas linhas, mas é apenas um choro de saudade e de orgulho pela minha avó. Você se lembrará, com detalhes, dos nossos encontros, então peço que me prometa que irá transcrever tudo o que conversarmos. Outros amigos espirituais também ajudarão sempre que for preciso, a fim de que você se lembre de tudo. Nossos encontros não acontecerão todos os dias, mas sempre que os encontros nos forem permitidos, você se lembrará deles e deverá escrever sobre o assunto. Se eu realmente lembrar, escreverei, sim. Mas não me acho a pessoa mais indicada para isso. Isso não é você quem decide. Certo. O que gostaria de saber é o seguinte: por que uma pessoa nasce com problemas? Por que nasce sofrendo tanto? Por que tem de viver um karma tão grande em apenas uma vida ao invés de vivê-lo em várias vidas, dividindo o sofrimento? Por que pessoas nascem com paralisias ou problemas físicos graves? Por que vegetam? Por que há uma diferença tão grande entre as pessoas? Começarei a lhe explicar algumas questões, mas iremos mais a fundo nessas perguntas apenas depois. Temos algo preparado para explicar os temas mais detalhadamente. Antes de mais nada, estamos passando por uma transformação no plano espiritual da Terra. O planeta está deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. Porém, não podemos expulsar os espíritos menos evoluídos para outro orbe sem que sejam dadas oportunidades a eles. No entanto, a encarnação desses espíritos menos evoluídos e que desejam permanecer neste mundo é muito complicada, já que precisam viver muitos karmas em apenas uma vida. Isso faz com que eles tenham uma vida difícil, com muito sofrimento e, normalmente, com desencarnes sofridos ou em grandes tragédias. Esses espíritos não têm muito êxito na missão de superarem seus karmas e acabam sucumbindo. Por esse motivo, estamos vivendo em um mundo com tanta maldade. Há casos de espíritos que precisam passar por grandes dificuldades de saúde por terem feito mal à saúde de outros ou de seus próprios corpos em outras vidas. Como exemplo, temos os médicos aborteiros ou até mesmo as próprias mulheres que praticaram um ou mais abortos. Pessoas que usaram outras pessoas para pesquisas, pessoas que torturaram, machucaram ou tiraram sistematicamente a vida de alguém, os suicidas que têm noção de que estão se matando, bem como suicidas inconscientes, que tiram a própria vida com hábitos e atitudes que não são saudáveis. Tratando-se dessas reencarnações dolorosas, há também casos em que os filhos que nascem com doenças ou deficiências integram os karmas dos pais que aceitam passar pelas dolorosas experiências de um filho tão doente, para que consigam superar os comportamentos inadequados do passado, reaprendendo, no núcleo familiar, condutas mais amorosas. Também há encarnações de famílias que estão juntas no sofrimento em karmas conjuntos, e só o amor fará com que vençam esse grande desafio. A melhor forma de vencer um karma é com amor. Amor por você mesmo, ao próximo e, principalmente, por aqueles que não nos amam. É muito fácil amar quem nos ama. Difícil é amar aqueles que não gostam de nós. E é em cima desses casos que prosseguiremos nas próximas vezes em que vier aqui.
Vamos procurar uma família encarnada que esteja vivendo nessas condições e descobriremos o que aconteceu em suas vidas passadas para que houvesse a necessidade de viver uma vida com um karma conjunto tão pesado. Veremos como os desígnios de Deus agem na vida das pessoas para que se recuperem diante de seus erros. Mas não podemos ver isso logo. Nós podemos. Comecei a falar, mas fui interrompido por Bruno. Calma, André. Sei que você é muito ansioso e gosta que as coisas se resolvam logo, mas teremos tempo, e nossos encontros não acontecerão todos os dias, o que ampliará o período de aprendizado. Assim, teremos tempo de procurar um espírito que se encontre encarnado e que nos permita ver e contar sua história. Dessa forma, poderemos analisar cada encarnação e chegar aos motivos que o levaram a viver um karma mais pesado e intenso em sua reencarnação atual. Você tirará suas dúvidas e ainda poderá ajudar outras pessoas a entenderem o que acontece com essas famílias, porque precisamos amar ao próximo e porque precisamos perdoar. Tudo bem, mas poderei me encontrar com minha avó ou com meu tio? Esse não é o nosso propósito. Vamos com calma. Uma coisa de cada vez. Tudo bem, respondi. Agora, precisamos nos despedir. Você vai voltar para seu corpo físico e, quando for a hora, iremos nos encontrar outra vez. Tudo bem, até outro dia. Não lembro como voltei. Acordei sem me lembrar de nada, até que, no final do dia, deu-me uma vontade grande de abrir o editor de texto no computador e ficar em silêncio, coisa que nunca faço. Aos poucos, comecei a me recordar de um sonho, como se fosse um encontro real e tivesse acontecido ontem. O que, pelo visto, realmente aconteceu. Estou com receio da responsabilidade que recebi, mas, ao mesmo tempo, aliviado pela ajuda que Bruno prometeu que eu receberia para prosseguir. Pensando nessa ajuda, lembrei-me de uma amiga do centro que frequento, a Fernanda. Ela é uma pessoa muito querida e confio bastante nela. Contei o ocorrido, e ela se prontificou a me ajudar imediatamente. Capítulo 2. Procurando uma história. 16 de dezembro de 2013, 2 dias depois. Acordei após uma noite em que não sonhei com o Bruno. Perguntei-me se sonharia novamente, pois ainda estava um pouco incrédulo e assustado com a responsabilidade que me foi apresentada no último encontro. Resolvi conversar com a Fernanda. Pelo que me lembro, não sonhei ontem com o Bruno. Será que tudo não passou de um sonho? Confesso que tive esperanças de que ela pudesse concordar comigo. Mas ela me perguntou: você teria capacidade de escrever tudo o que escreveu se isso tivesse sido só um sonho? Aí, respondi. Realmente, era uma pergunta que fazia sentido. No fundo, sabia que ela estava certa e que eu teria de aceitar esse fato. Pois bem, tenha paciência, acrescentou ela. Você é bem convincente. Deve ser por isso que você me escolheu para ajudá-lo. Nada é por acaso. Cheguei a casa à noite e estava chovendo. Tomei banho e me deitei, perguntando-me se só tivera o sonho com o Bruno porque tinha ido ao centro espírita na noite anterior. Lembrei-me de que ele havia dito que fui preparado para que pudesse encontrá-lo, então imaginei que só o encontraria novamente quando houvesse uma próxima sessão no centro que frequento, e isso só aconteceria no dia 6 de janeiro de 2014. Seguindo esse raciocínio, convenci-me de que os encontros seriam apenas nos dias em que eu fosse lá. Tranquilizei-me e adormeci. Quando acordei, lembrei-me, de imediato, de um novo sonho que tivera com Bruno. Dessa vez, ele não estava no vilarejo onde o encontrei pela primeira vez. Estávamos no alto de um vale, era noite, e podíamos ver as luzes de uma cidade ao longe. Como vai, André? Perguntou Bruno. Bem, eu acho. Somente com receio da responsabilidade que estou recebendo. Tenho medo de não conseguir transcrever tudo o que me diz,
de inventar algo de minha própria mente, de achar que estou fazendo certo e, na verdade, estar fazendo errado. Meu caro André, fique calmo e tranquilo. Você se lembrará mais claramente de tudo conforme os nossos encontros ocorrerem e logo se acostumará. Nossas conversas ficarão em sua memória e, se algo fugir enquanto estiver escrevendo, estarei por perto para lembrá-lo. Sempre que escrever algo que não condiz com a realidade, você não gostará do que escreveu, apagará e reescreverá. Esta responsabilidade não é só sua, é minha também. Fui preparado, estudei e me dediquei por muito tempo para poder receber essa missão, que passo a executar com alegria e responsabilidade. Com essa missão, poderemos ajudar o próximo e esclarecer dúvidas. Se conseguirmos que uma única pessoa reflita sobre o perdão, apenas reflita, nossa missão já terá valido a pena. Nosso intuito é plantar uma semente no coração das pessoas. A partir daí, elas serão responsáveis por fazer essa semente florescer ou não. Afinal, esse é o princípio básico do livre-arbítrio, e devemos respeitá-lo, porém podemos fornecer instrumentos que ajudem as pessoas a mudarem, mas elas poderão mudar apenas por si mesmas. Não as mudaremos, somente as esclareceremos. Onde estamos? Estamos observando uma colônia que fica nas imediações de uma cidade pequena de Minas Gerais. Qual cidade? Não vamos mencionar o nome, pois é uma cidade pequena. Devemos proteger a família que procuraremos, para que seus integrantes não sejam importunados de forma alguma. Como contaremos a história deles sem levantar suspeita de quem são? Não se preocupe, pois nós providenciaremos isso. Todos os nomes de que você se lembrará serão, na realidade, nomes fictícios. Além disso, sempre tomaremos outros cuidados. Porque estamos em uma colônia espiritual. Você disse que iríamos contar a história de uma família de encarnados. Quando uma família passa por um karma tão pesado como esse, recebe alguns benefícios. Por exemplo, um filho hidrocéfalo, que pouco se comunica com o mundo externo, vem descansar em perispírito em sua colônia de origem na maioria das noites, para que passe pelo karma e não seja perturbado por espíritos trevosos. Por que espíritos trevosos perturbariam uma pessoa que não apresenta comunicação com o mundo? Esses espíritos a acompanham de outras vidas. São espíritos que, muitas vezes, participaram de encarnações anteriores e foram parte importante de sua história. Como eles vibram energias inferiores, vivem no rancor e, por não quererem a reconciliação com os adversários, agem com a intenção de atrapalhar as encarnações de reconciliação. Por isso, devemos tentar ajudar ao máximo para que não tenham sucesso. Então, contaremos sobre as reencarnações de uma pessoa que está nesta colônia. Na verdade, nesta colônia há um perispírito que descansa neste instante. Pode ser a história que contaremos, sim, porém, apesar de termos preparado tudo e procurado as melhores possibilidades, ele também tem o livre-arbítrio de não querer se expor. Se esse for o caso, deveremos respeitar e procurar outra história. Como iremos até lá? Nós volitaremos. Já li algo sobre isso, mas não sei volitar. Lembro que, nos livros ditados pelos espíritos André Luiz e Patrícia, volitar não foi fácil para eles e demoraram algum tempo para aprender. Não sei se conseguirei. Depois de outra discreta risada, Bruno falou. Calma, André. Você não precisará aprender a volitar, vou ajudá-lo. Você só aprenderá a volitar quando desencarnar. Então, espero que eu não aprenda tão cedo, respondi, arrancando um sorriso mais acentuado de Bruno. Em seguida, ele chegou perto de mim e me estendeu a mão. Senti um frio na barriga, mas segurei a mão dele. De repente, senti como se estivesse em uma montanha-russa extremamente rápida e, em seguida, tive a sensação de estar caindo. Não conseguia visualizar nada. Era como se estivesse vendo um grande borrão.
De repente, estávamos em uma colônia espiritual. Ela não era parecida com a outra, apesar de também ser limpa e bem organizada. A arquitetura era mais colonial, e as portas das casas estavam abertas, em sua maioria, e todas levavam diretamente às calçadas. As ruas eram de paralelepípedos, todos bem alinhados e sem falhas. As casas eram diferentes umas das outras, de cores diferentes, porém todas bem claras, portais de cores mais fortes em tons de azul, verde, marrom. Todos os telhados possuíam telhas que pareciam ser de barro. Por que as casas daqui são diferentes das casas que vimos na outra colônia? Perguntei. Normalmente, cada colônia possui uma arquitetura parecida com as das cidades onde seus moradores mais reencarnam. Para que se acostume mais rápido. Na verdade é ao contrário. Eles as fizeram assim porque estão mais acostumados, não para se acostumarem. São eles quem fazem suas próprias casas. Eles podem modificá-las sempre que quiserem. Na maioria das vezes, essas casas já foram criadas há muitos anos e são de uma mesma família, passando de familiar para familiar à medida que reencarnam. Eles podem, sim, modificá-las, mas por que fariam isso? Seria um gasto energético sem nenhuma necessidade. Aqui, não gastamos energia indevidamente. Já era noite, e poucas pessoas estavam na rua. Para falar a verdade, vi apenas 2 pessoas. Uma delas se encontrava em uma das janelas, e a outra estava caminhando mais à frente, indo na mesma direção que nós. Quando passamos pelo senhor na janela, Bruno falou: "Boa noite, meu senhor." "Boa noite para vocês também." Dei meu boa noite e também tive a impressão de que ele ficou me olhando. Perguntei ao Bruno: "Bruno, por que ele está me olhando dessa forma?" "Ele sabe que você está aqui em perispírito e deve estar curioso." Fiquei um pouco confuso e, parecendo ler meus pensamentos, Bruno continuou a falar: "Nem todos os espíritos que moram nas colônias são tão elevados espiritualmente a ponto de abandonar todos os sentimentos humanos. Alguns ainda sentem necessidades terrenas, como fome de algo material, sede, sono e até mesmo a necessidade de tomar banhos com água e sabão. Além disso, também carregam sentimentos como a curiosidade. Essas necessidades vão diminuindo à medida que o espírito evolui. As limpezas do corpo, os alimentos e a sede, por exemplo, são resolvidos com fluidos certos para cada necessidade. Você não toma banho nem se alimenta?" "Na verdade, não. Limpo minha alma com fluidos positivos, alimento-me com fluidos energéticos próprios para energização e não sinto sede." "Tá, mas por que estamos andando? Por que não voltamos direto para o lugar aonde devemos ir?" "Paciência, meu amigo. Estamos conversando, caminhando sob um lindo luar e aproveitando essa brisa que bate em nosso rosto. Você realmente é muito ansioso. A caminhada está incomodando-o?" "Não, não estou incomodado. Estou adorando andar por essas ruas, o que faz com que me lembre de uma cidade que adoro no Rio de Janeiro, chamada São João da Barra. Que saudade de lá." Após caminhar por mais alguns minutos, chegamos a uma casa branca com portais e janelas largos e muito bem pintados de azul escuro. Bruno parou à porta da casa e ficou em silêncio. "É aqui." "Por que paramos?" "Você vai chamar alguém?" perguntei curioso. "Paciência, meu amigo. Estou chamando mentalmente um morador desta casa", sussurrou Bruno. De repente, chegou à porta uma senhora de cabelos grisalhos, vestida com uma roupa bem simples e de cor azul clarinha. Ela parecia uma avó fofinha. "Boa noite, dona Ermelinda", cumprimentou Bruno. "Boa noite. Posso ajudá-los?" "Sim, meu nome é Bruno, e este é André."
Viemos aqui para perguntar ao irmão que descansa em sua residência se ela pode colaborar conosco dividindo sua história, a fim de que possamos contar aos encarnados na Terra tudo o que o levou à atual encarnação. Podemos vê-lo? Sim, eu já esperava por vocês. O coordenador da colônia veio me informar que vocês viriam. Espero que ele aceite, pois isso poderá ajudá-lo a amenizar o seu karma. Pode entrar, ele está em um dos quartos. A casa era bem simples. Tinha chão de tábuas corridas escuras, a mesa de jantar era de madeira bem rústica, e havia um pequeno pano branco em seu centro, acomodando um jarro com flores lindas, um sofá, também rústico, e uma estante encostada na parede. Passamos pela sala e caminhamos até um corredor com várias portas. Dona Ermelinda apontou a terceira porta e abriu, dando-nos espaço para passarmos. O quarto estava escuro, iluminado apenas por uma pequena vela no canto de uma mesinha encostada na parede. Na cama havia um adolescente deitado com os olhos fechados, dormindo quieto. Bruno chegou perto e postou suas mãos em direção ao rapaz. Fiquei olhando enquanto ele permanecia na posição. Poucos instantes depois, Bruno me olhou e logo entendi que ele me orientava para que fizesse o mesmo. Estendi minhas mãos e olhei para o Bruno, que voltou a fechar seus olhos. Repetindo o gesto, fechei meus olhos e senti uma energia boa passando por mim e pelas minhas mãos. Então, Bruno disse: Daniel, podemos conversar? O rapaz continuou em silêncio e me perguntei se ele estaria, no plano físico, encarnado como um hidrocéfalo autista. Se fosse, como poderia se comunicar conosco? André, ele está impedido de se comunicar no plano físico, porém, aqui, alguns deles se comunicam por pensamento. Por isso, estamos entrando em comunhão com a energia dele. Tudo o que você pensar ele escutará, assim como tudo o que eu pensar você escutará. Enquanto Bruno falava, abri os olhos e olhei. Seus olhos permaneciam fechados, assim como a boca, e suas mãos continuavam postas em direção ao rapaz. Mesmo assim, eu era capaz de escutar perfeitamente o que Bruno falava. Daniel, desculpe me atrapalhar seu descanso, mas tenho um pedido a fazer. Eu e meu amigo André estamos começando uma jornada de esclarecimentos juntos e tentamos achar um voluntário que conte a história dele e, assim, ensine às pessoas o valor do amor e do perdão. Gostaríamos de contar a história das suas reencarnações para que possamos chegar até os motivos que levaram seu espírito a aceitar essa encarnação em que você se encontra agora. Olá, Bruno. Não posso servir de exemplo de amor para ninguém, pois errei muito em minhas existências e é por isso que estou nesse estado, respondeu Daniel. Em que estado você está? Perguntei. Tive paralisia cerebral. Isso afetou muito meus músculos e não consigo me mexer direito. Também não consigo falar, apenas emitir sons. Comunico-me com meus pais, pois eles já estão acostumados aos meus movimentos, então sabem quando preciso de algo, quando quero ou não alguma coisa e quando estou triste ou feliz. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Percebo tudo à minha volta, entendo tudo o que me dizem, mas, na maioria das vezes, não posso participar das coisas por conta das minhas limitações. Daniel, meu jovem amigo, é lógico que pode nos ajudar. Você vive uma vida de recuperação dos karmas adquiridos em outras vidas, e é por essas vidas que veremos os erros que cometeu para que chegasse a necessidade de se recuperar de maneira tão difícil. Iremos contar, aos poucos, suas experiências terrenas para mostrar às pessoas encarnadas a necessidade do perdão e do amor ao próximo. Você é um grande exemplo e poderá ser mais ajudado ainda ao ajudar o próximo. Esta oportunidade está sendo dada a você, pois é merecedor, e tudo ocorre por merecimento, tanto para o bem quanto para o mal. Se você está recebendo esta oportunidade, é porque é verdadeiramente digno dela. Porém, caso não queira, não tem problema algum.
Apenas gostaria de poder continuar voltando aqui para ajudá-lo a seguir nessa difícil missão pela qual está passando. Aproveitando a pausa que se fez, eu disse: Daniel, estou muito feliz em poder conhecê-lo. Recebi uma importante missão, mas acho que não estou preparado e tenho medo de não ser capaz de cumpri-la. Tenho uma amiga que está me dando força para seguir em frente e que confia em mim até mais do que eu mesmo. O Bruno está me mostrando que, por menores que possamos achar que somos, Deus sempre tem um plano para nós. Ele também me disse que posso ajudar outras pessoas a melhorar, mas estou vendo que o primeiro que deve melhorar sou eu mesmo, pois também cometo muitos erros. Acho que estou recebendo uma grande lição e uma enorme responsabilidade, e seria uma honra poder contar sua história aos nossos irmãos encarnados. André, não sei se quero contar minha história. Sinto vergonha do que fiz no passado, agi muito errado. Sem ser rude, Bruno interrompeu, dizendo: Daniel, o mais importante é que você se arrependeu. Seu pai e sua mãe também se arrependeram, e vocês aceitaram se reabilitar em uma encarnação muito difícil. Você não deve se envergonhar do que fez, e sim enaltecer o reconhecimento do erro. Vamos fazer o seguinte. Pense por um tempo e voltaremos em outra oportunidade para saber o que decidiu. Respeitaremos sua decisão. Bruno, eu me lembrarei disso quando acordar? Perguntou Daniel. Você não se lembrará dos nossos encontros quando estiver no estado de vigília, desperto, apenas quando voltar aqui. Faremos um bloqueio da sua memória espiritual. E eu, despedindo-me de Daniel, disse: Quero que saiba que foi um imenso prazer conhecê-lo e que esperarei ansioso por revê-lo. Obrigado, André. Fique na paz do Senhor, meu caro amigo, despediu-se Bruno. E, assim, saímos do quarto de Daniel, meu mais novo amigo. Quando chegamos à sala, Dona Ermelinda estava esperando com uma jarra de suco. Bruno aceitou e tomou um copo. Acho que fez por consideração, já que ele não sente sede. Eu também tomei. Era um suco com sabor de laranja delicioso, e fiquei impressionado com o gosto. Então, Dona Ermelinda perguntou: Como foi? Ele aceitou. Ele está nervoso. É uma difícil missão que viemos lhe propor. Eu já esperava por isso, mas acredito ter sido mais proveitoso do que antecipava. Vamos dar tempo ao tempo. Outro dia, voltaremos para saber a resposta que ele nos dará, respondeu Bruno. Espero que ele aceite. Então, nós nos despedimos e fomos embora. Do lado de fora, Bruno me estendeu a mão outra vez. Novamente, senti aquele friozinho na barriga e segurei sua mão. Voltamos para o mesmo lugar onde nos encontramos mais cedo e, observando a cidade lá embaixo, perguntei: Você acha que ele vai aceitar? Espero que sim. Acredito que ele só esteja receoso, o que é normal. Vamos deixar os mentores espirituais trabalharem e tentar acalmar nosso amigo Daniel. Será uma difícil decisão, porém benéfica a todos, inclusive a ele e aos seus pais. Nossa, ele disse que percebe tudo em seu redor, e não consegue participar. Ele vive numa espécie de prisão, não é? André, a paralisia cerebral se manifesta durante a gestação, quando já registrada no corpo astral, que é o molde do corpo físico. Pode ser causada no momento do parto ou após o nascimento em função de alguma doença que a cause. O portador de paralisia cerebral possui inteligência normal desde que a lesão não tenha afetado áreas do cérebro responsáveis pelo pensamento e pela memória. Se os músculos da fala forem atingidos, haverá dificuldade para comunicar seus pensamentos ou necessidades. Isso leva as pessoas a pensarem que os portadores de paralisia cerebral são deficientes mentais ou não são inteligentes. Porém, não é verdade. O karma delas é bem pesado e, caso tenhamos permissão, entenderemos melhor por que precisam passar por isso.
Não notei nenhuma deficiência física no perispírito do Daniel. No desdobramento pelo sono, é permitido que eles recuperem o corpo astral sem todas as deficiências, quando vão descansar em suas colônias de origem. Desta forma, eles recuperam melhor as energias para continuarem a levar adiante a pesada experiência que aceitaram. Agora, André, precisamos nos despedir. Estou feliz com tudo o que está acontecendo. Obrigado pela oportunidade. Eu também agradeço, André. Até a próxima. Não me lembro de mais nada depois disso, mas, hoje, 17 de dezembro de 2013, lembrei-me claramente de todo o encontro ao acordar. Agora sei que os encontros com meu amigo Bruno não acontecerão apenas nos dias de sessão do Centro Espírita. Espero que Daniel nos permita contar sua história. Capítulo 3. O Senhorzinho. 6 de janeiro de 2014. Hoje teve reunião no Centro Espírita que frequento, uma preparação para o ano que começa. Encontrei a Fernanda e a maioria dos meus irmãos de fé. Depois que cheguei de lá, tomei meu banho e pensei em como estava com saudade das atividades e em como foi bom rever os amigos de fé. Preparei algo para comer, fui para a sala e não quis ligar a televisão. Estranhei, pois sempre faço isso. Resolvi ficar no silêncio. Pensei que a saudade dos meus filhos, que estavam com a mãe desde antes da virada do ano, foi o que me levou a não querer barulho nenhum, assim poderia vê-los na minha mente. Terminei de comer e fui dormir. Ao acordar no dia seguinte, lembrei-me do encontro que tivera com Bruno. Fiquei feliz por tê-lo encontrado outra vez, pois estava preocupado, achando que eu poderia ter bloqueado minhas lembranças, ou até mesmo os encontros com o Bruno, por causa dos meus receios na minha capacidade de continuar esse trabalho. Conversei com Fernanda sobre isso e, como sempre, ela me deu muita força. Contei que estava com saudade do Bruno e, para minha surpresa, ela disse que também estava, mesmo não o conhecendo. Ela não sabe como me ajudou com esse simples sentimento que dividiu comigo, pois significava que ela estava com saudade da história que eu estava contando. Daí concluí que estava dando certo. Eu, que nunca fui um escritor, estava conseguindo prender a atenção dela. Assim, soube que poderia dar continuidade a esse trabalho. Ontem mesmo, falei com ela. Amanhã, vou ter que acordar às 5. 5 para o meio-dia, disse rindo, pois era meu dia de folga. Idiota, respondeu brincando, pois teria que acordar cedo para trabalhar. Em seguida, continuou. Mas você vai passear bastante hoje à noite e, amanhã, terá que passar o dia escrevendo. Não vou, não. Tem muito tempo que não acontece nada. Respondi assim, embora soubesse que seria muito bom e que ficaria muito feliz se realmente acontecesse. Veremos, disse ela. Fernanda acertou em cheio e, quando contei sobre o novo encontro, ela disse que havia sentido que aconteceria. A mediunidade dela se tornava cada dia mais ampla e bonita. Bem, vamos ao relato do encontro. Logo que cheguei, fui recebido por um terno sorriso de Bruno. Olá, André, como vai? Olá, Bruno. Já estava com saudade dos nossos encontros, respondi sem conseguir esconder minha alegria em revê-lo. Eu também, André. Estava com receio de estar bloqueando nossos encontros, de ter feito algo errado, não sei. Depois de mais uma suave risada, Bruno falou. Caro amigo, como gosto disso em você. Essa sua ansiedade também pode ser benéfica, levando a fazer o que gosta. Confesso que é interessante vê-lo ansioso, mas, como disse antes, tudo acontece no seu tempo. Tudo está devidamente planejado, até mesmo a visita ao nosso querido Daniel. Em dezembro, estávamos em uma época de festas, com o Natal e o Ano Novo, época de recomeçarmos, renascermos, renovarmos a esperança.
Esse período era favorável também para a decisão do nosso amigo, embora seja também um período complicado para os que estão encarnados, pois se preocupam com as festas e com outras coisas que acompanham essas datas. Portanto, você também não estaria em grande sintonia espiritual com nossos encontros. Saiba que não cometeu qualquer erro nem bloqueou nada. Eles não aconteceram porque não poderiam acontecer. Fico muito feliz em saber disso e mais feliz ainda por poder continuar esse trabalho. Contei a mais 2 pessoas sobre o que está acontecendo, e elas me deram força para continuar. Primeiro, falei com a esposa do meu pai. Perguntei a ela se achava possível que uma pessoa não tão evoluída espiritualmente pudesse receber mensagens como estou recebendo. Ela respondeu que sim e disse que, se apenas os espíritos elevados como Chico Xavier pudessem escrever mensagens espíritas, quase ninguém escreveria, pois somos, na grande maioria dos casos, muito menos evoluídos que ele. Também falei com uma amiga que trabalhou no mesmo centro que eu. Foi ela que disse ter visto um médium desencarnado lá no centro. Ela pediu para ver o texto e adorou. Disse que faríamos um grande trabalho, e isso me deu mais força. André, a esposa do seu pai, foi muito sábia quando falou sobre receber mensagens espíritas. Todas as pessoas podem recebê-las, basta desenvolver um pouco suas habilidades mediúnicas. As mensagens podem ser recebidas por meio de psicografias, visões, conversas, intuição ou até mesmo em encontros astrais, como no seu caso. Nos sonhos, não é? Perguntei. Não chamo isso de sonho, pois, na realidade, seu espírito está aqui. Seu corpo físico repousa em sua cama, mas você realmente está aqui. O que está acontecendo não é fruto de sua imaginação. Mas, realmente, agora que falou que estou aqui. Onde estamos? Não consigo enxergar nada além de você. De fato, eu apenas conseguia ver o Bruno em uma claridade muito grande a nos envolver. Estamos em uma zona neutra, fora das colônias, e vibrando em uma energia mais alta para que não sejamos importunados por espíritos trevosos. Sim, por espíritos trevosos que não querem que realizemos nosso trabalho e até pelos que não sabem o que acontecerá, mas estão sempre tentando prejudicar. Mas eles já sabem o que vamos fazer? Lógico que sim. Assim que contei a você sobre o que faríamos, eles também souberam. Por esse motivo, somos protegidos contra esses espíritos. Eles tentarão, de todas as formas, desestabilizar você, a mim e a todos que estão e estarão imbuídos nesse trabalho. Vamos, já está na hora. Bruno estendeu a mão para mim e, mais uma vez, senti aquele friozinho na barriga. Segurei a mão dele, voltamos e chegamos em frente à casa onde nosso amigo Daniel repousava. Senti uma forte alegria, pois havia gostado do meu novo amigo e adoraria que ele aceitasse seguir conosco neste trabalho. Logo, perguntei. Bruno, isso quer dizer que o Daniel aceitou seguir conosco nesta missão, não é? Bruno permaneceu calado. Ele estava de olhos fechados e lembrei-me de como foi da outra vez. Calei-me antes que ele pudesse dizer que eu estava ansioso e que deveria esperar as coisas acontecerem. Enquanto pensava nisso, percebi outro suave sorriso de Bruno. Mesmo sem eu ter dito nada, ele percebeu minha ansiedade. Aí. Tenho que trabalhar nisso, falei. Em pouco tempo, a porta se abriu e Dona Ermelinda apareceu. Olá, amigos. Estou muito feliz com o retorno de vocês. Não sabem o quanto isso ainda vai me fazer feliz. Boa noite, Dona Ermelinda. Sempre será um prazer estar com pessoas como a senhora e Daniel, respondeu Bruno. Também fiquei muito contente com a breve conversa que presenciei. Queria muito conhecer a história do Daniel e, assim, ajudá-lo a amenizar esse karma. Logo fui dando meu boa noite. Olá, Dona Ermelinda.
Que prazer estar aqui novamente. Da última vez, tive uma experiência inesquecível e tenho a certeza de que aprenderei muito aqui. O prazer também foi nosso, falou a senhora educadamente. Então, Bruno perguntou. Irmãos, podemos ir ao encontro de nosso amigo? Temos um tempo limitado para nossas conversas e precisamos lembrar que ele está encarnado. Como está aqui em perispírito, ele gastará uma parte importante das energias que vem captar aqui nesta colônia. Mesmo que nós o ajudemos a gastar a menor quantidade de energia possível, teremos sempre que deixá-lo com tempo para se recuperar do desgaste que será rever lembranças que, às vezes, não farão bem para ele. Dona Ermelinda deu um sorriso fraterno e logo disse. Vamos, então. Ela seguiu pela sala em direção ao corredor e nos levou ao mesmo quarto onde havíamos encontrado Daniel da outra vez. Em seguida, abriu a porta e permaneceu no lado de fora, esperando que entrássemos. Depois que entramos, ela falou. Que tenham um excelente encontro, e fechou a porta. O quarto estava do mesmo jeito. A luz em penumbra, vinda da vela acesa na mesinha encostada na parede. A cama no centro do quarto e Daniel repousando sobre ela. Bruno se dirigiu a um dos lados da cama, enquanto eu me dirigia ao outro. Ele estendeu as mãos sobre Daniel e fechou os olhos. Fiz o mesmo e, aos poucos, fui sentindo aquele bem-estar, aquela energia passando por dentro de mim. Pouco depois, escutei Bruno falar. Como vai, meu querido amigo Daniel? Estou bem. Porém nervoso. Aceitei o que me propôs não somente para amenizar meu karma, mas os de minha mãe e de meu pai também. Por amá-los muito, aceitei. Porém, estou com medo. Sei que o que fiz não foi bom, mas não me lembro de muitas coisas e temo que vou reviver. É lógico que reviverá situações e momentos que o afligirão, porém estou aqui para ajudá-lo. Eu manterei calmo e, se você estiver sofrendo ao extremo, poderemos parar e continuar depois. Mas lembre-se. Tudo o que reviver será bloqueado na sua memória e somente se lembrará dos acontecimentos quando estiver aqui. Portanto, suas angústias ficarão aqui, e você não as levará para o convívio com seus pais, familiares e amigos. Aproveitando ligeira pausa, eu disse. Daniel. Você não sabe o quanto estou feliz pela oportunidade que você está me dando, por poder revê-lo, conhecê-lo um pouco mais e a sua história. Assim, poderemos compartilhá-la com o mundo. Também agradeço a oportunidade que estão dando à minha família, mas como vamos fazer isso? Não sei como poderei ajudar. Pode ficar tranquilo. Estou aqui para ajudá-lo. A qualquer momento, você pode nos interromper. Fique à vontade, Bruno respondeu prontamente. Tudo bem. Ficamos alguns minutos em silêncio e, de repente, comecei a ver uma imagem à minha frente. Nunca tive uma experiência como aquela. Era como se eu pudesse estar num local sem realmente estar. Via claramente que eu não estava lá e que não conseguia interagir naquele ambiente. Mas, de certa forma, eu estava lá. Encontrava-me em uma casa bonita, em uma sala com móveis bem novos e muito bem cuidados, porém antigos para os dias de hoje. Tudo parecia muito luxuoso. O chão era de tábuas corridas e brilhava em um tom de marrom suave. Abaixo das poltronas e de uma mesa de centro, havia um enorme e lindo tapete. Havia móveis, castiçais nas paredes e candelabros sobre a mesa, todos belíssimos e parecendo ser de ouro. Não via lâmpadas em lugar nenhum. A casa não também possuía um piano de cauda e uma harpa ao seu lado, com uma linda escadaria de madeira maciça próximo a ele. O pé direito da casa parecia ter aproximadamente 4 metros. As janelas eram enormes e possuíam belíssimas cortinas abertas que iam do teto ao chão. Uma grande claridade entrava por elas e dava para ver um campo verde extenso com montanhas ao fundo. Não consegui identificar a época em que me encontrava,
Mas me parecia que estávamos no Brasil colonial. Tinha quadros a óleo, todos enquadrados em belíssimas molduras e presos às paredes. Um quadro tradicional de família pintado a óleo encontrava-se perto da grande mesa de jantar. Nele, havia um homem com um bigode imponente, aparentando ter uns 30 anos, sentado em uma poltrona junto a 3 crianças, um menino ao seu lado esquerdo, aparentando uns 6 anos, uma linda menina de aproximadamente 3 anos ao seu lado direito e um bebê de colo de mais ou menos 1 ano de idade. O bebê encontrava-se atrás do homem, no colo de uma jovem senhora que estava em pé e que parecia ter 20 e poucos anos. Na mesa de jantar, havia lindas travessas com bolos, pães, queijos, sucos, leite e outras coisas. As pratarias eram realmente lindas. De repente, o senhor do quadro, já aparentando uns 40 anos, começou a descer pela escada, seguido por uma criança de mais ou menos 10 anos, provavelmente o bebê de colo da imagem. Papai, papai, dizia o menino enquanto descia rápido para alcançar o homem à sua frente. Papai, posso ir com o senhor olhar os campos de pasto e as plantações de café? O senhor virou de frente para o menino, abaixou-se e, com um sorriso no rosto, abraçou-o. Bom dia, meu filho. Hoje vou à vila, pois terei algo importante a fazer. Mas sempre que o senhor vai à vila, chega depois que a noite já caiu. Sim, meu filho, pois aproveito para fazer tudo o que há de necessário por lá, mas amanhã eu levo você aos campos, prometo. Está certo, papai. Em seguida, foram em direção à mesa. Pouco depois, a senhora do quadro, já aparentando uns 30 anos, desceu as escadas com 2 adolescentes e uma criança. Um jovem adolescente aparentando 17 anos, uma menina de aproximadamente 13 e outra linda menina de uns 4 anos. Todos estavam muito bem vestidos e foram em direção à mesa. Os meninos usavam pequenos ternos com gravatas para dentro de um belo colete. O homem, que vestia um terno muito bem cortado e uma gravata com prendedor de diamantes, estava muito elegante. A senhora e as meninas usavam vestidos imponentes. Todos se sentaram à mesa, e logo o homem disse em alto tom: Bah, estamos à mesa. Poucos minutos se passaram e, por uma porta lateral, uma senhora negra veio à sala. Ela aparentava ter 50 anos de idade e sua beleza era perceptível. Usava um vestido simples, um avental e um pano enrolado à cabeça. Trazia em suas mãos uma bandeja contendo um bule com fumaça saindo pelo bico. Bom dia, senhorzinho. Bom dia, sinhá. Bom dia, crianças, disse Bah. Bom dia, Bah, responderam todos. Bah pegou o bule e serviu primeiro o homem. Em seguida, serviu a mulher e as crianças com o café e o leite. O homem tomou o café puro. Feito isso, Bah se colocou em pé, um pouco afastada da mesa, quase encostada na parede. Joaquim, a que horas pretende voltar da vila? Perguntou a mulher. Cândida, minha querida. Sabe que não tenho hora para retornar quando vou à vila. Tudo dependerá de os afazeres findarem. Posso ir com o senhor, meu pai, ofereceu-se o menino mais velho. Não, José, hoje não poderei levá-lo. Tenho assuntos particulares a tratar. Mas, meu pai, o senhor disse que seria importante acompanhá-lo para que eu aprenda a negociar com clientes e fornecedores. Nesse momento, Cândida colocou sua mão sobre a mão de José e disse: Não discuta com seu pai. Ele sabe qual a hora certa de levá-lo à vila. Se diz que não pode ir, pronto, não irá. Desculpe-me, meu pai, a impertinência, disse José, com o semblante entristecido. Quando puder ir, chamarei. Fique sossegado, respondeu o homem. Após alguns minutos e terminado o café da manhã, todos se levantaram. Cândida se sentou em uma poltrona na sala e pegou, na mesa de centro,
uma caixa de madeira. Em seguida, abriu-a e retirou dela um material de costura. José, que também estava na sala, falou ao pai. Meu pai, posso me responsabilizar pelos trabalhos da fazenda enquanto o senhor estiver ausente? Sim, caro José. Já tem idade para estar à frente dos negócios enquanto eu estiver fora. Papai, posso ir com José? Perguntou o menino mais novo. Não sei se será prudente, Inácio. Seu irmão estará sozinho, respondeu o homem. Meu pai, tomarei conta de Inácio. Fique tranquilo, ele me obedecerá. Não é, Inácio? Assegurou José. Sim, papai, obedecerei ao José. Não sei, não. Nesse momento, Cândida intercedeu por Inácio. Joaquim, deixe que Inácio vá com o irmão. José já é um homem e tem responsabilidade. Vossa Mercê tem razão. Certo, podem ir, concordou Joaquim. José logo se despediu e saiu com Inácio pela grande porta que levava ao exterior da casa. Em seguida, Cândida interrompeu o silêncio. Clara, venha continuar a aprender os bordados que estava lhe ensinando. Laura, venha também, pois, observando agora, aprenderá com maior facilidade tão logo puder. Clara se sentou ao lado de sua mãe e começou a bordar. A filha mais nova, Laura, sentou-se do outro lado de Cândida e ficou observando. Enquanto isso, Joaquim analisava alguns papéis. Pouco depois, uma linda menina entrou pela mesma porta que Bá havia entrado. Ela era negra, de média estatura e aparentava ter 13 anos. Seus cabelos estavam bem presos por um lenço. Seu rosto possuía finos traços, sua boca era bem desenhada e seus olhos, marcantes. Ela realmente era uma menina linda. Estava com um vestido simples e um avental parecido com o da Bá. Ela se dirigiu à mesa do café da manhã e começou a ajudar Bá a retirar as comidas. Nesse momento, Joaquim parou de olhar os papéis e ficou observando a menina colocar as travessas na bandeja que trouxera. Percebendo o ocorrido, Cândida falou. Algum problema, Joaquim? Joaquim virou-se para Cândida e disse. De forma alguma. Estou vendo se Bernadette vai tirar o café da mesa, pois ainda tomarei mais uma xícara antes de sair. Sabe que sempre tomo mais uma xícara, não sabe? Sim, sei, e Bernadette também sabe, respondeu Cândida. E, dirigindo-se a Bernadette, completou. Não é mesmo, Bernadette? Bernadette respondeu com uma voz suave e tão bela quanto seu rosto. Sim, sei, sim, senhora. Não vou tirar o café antes que o senhorzinho tome mais uma xícara. Joaquim foi em direção à mesa, tomou mais uma xícara de café e, olhando bem em seus olhos, falou a Bernadette. Pronto, Bernadette, pode levar. Acompanhada por Bá, Bernadette se dirigiu para a cozinha. Enquanto isso, observei bem a cena. Joaquim não tirava os olhos de Bernadette, e Cândida não tirava os olhos de Joaquim. Tão logo Bernadette saiu, Joaquim falou para Cândida. Minha querida, não acha melhor Laura ir brincar com Bernadette? Afinal de contas, não foi por isso que a trouxemos para a casa grande. Desde que a Bá assumiu os afazeres de limpeza e cozinha, Vossa Mercê me pediu que trouxesse a neta dela para que a substituísse nos cuidados com as crianças. Observei que Laura ficou contente e se levantou olhando para a mãe, como se esperasse sua aprovação. Sim, meu marido, tem razão, concordou Cândida. E, em alto tom, chamou. Bernadette, venha aqui, por favor. A linda menina retornou à sala acompanhada pelos olhos de Joaquim. Pois não, sinhá, o que deseja? Já acabou de tomar seu café da manhã? Sim, senhora. Então, vá ao quarto de Laura e fique com ela, determinou Cândida.
Bernadette abriu um grande sorriso e estendeu a mão para Laura, que, correndo saltitante, segurou sua mão. Juntas, subiram as escadas correndo, com uma alegria contagiante. Era fácil perceber que as duas se gostavam muito. Assim que Bernadette saiu com Laura, Joaquim falou: "Bom dia para todos, estou de partida." Em seguida, beijou a testa de Cândida, deu um fraterno abraço, seguido por um beijo, em Clara e saiu pela grande porta que levava à parte externa da casa. Nossa visão acompanhou o caminhar de Joaquim e, assim, pude ver o lado de fora da casa. A paisagem era linda. Estávamos em uma grande fazenda com verde para todos os lados. Também era possível ver um grande lago à frente e várias pessoas andando de um lado para outro pelos campos. Muitos homens negros trabalhavam. Joaquim estava em uma grande varanda que levava a duas imensas escadarias, que davam acesso à parte da frente da casa. Lá embaixo, havia um rapaz negro sentando na beira da escada. Joaquim andou até chegar ao gradil da varanda e chamou: "Gabriel." O rapaz, que estava sentado, logo se levantou e virou-se para Joaquim. "Pois não, senhorzinho, pode falar." "Gabriel, traga meu cavalo, pois vou à vila." "Alguém mais vai com o senhor?" "Não, irei sozinho hoje." "O senhor quer que eu vá com o senhor?" "Não, Gabriel, hoje preciso ir sozinho mesmo." Gabriel foi correndo à parte de trás da casa para atender à ordem de Joaquim, que se sentou em uma poltrona de madeira maciça encostada na parede enquanto aguardava. Em seguida, pegou os papéis que levava e continuou a olhá-los. Pouco depois, Gabriel retornou correndo, puxando a rédea de um lindo cavalo marrom claro. "Senhorzinho, ele tá pronto?" "O caramelo tá pronto, pode descer." Joaquim juntou os papéis, colocou-os dentro de uma pasta de couro, levantou-se, seguiu em direção às escadas e desceu. Entregou os papéis a Gabriel, que prontamente os colocou em uma espécie de bolsa, como um compartimento ao lado da sela do cavalo. Joaquim subiu no cavalo e deu bom dia a Gabriel, que logo respondeu: "Senhorzinho, estarei aqui esperando o senhor voltar." "Não haverá necessidade, Gabriel, pois não sei quando volto. Quando retornar, irei direto ao estábulo para deixar o caramelo. Quero que vá cuidar dos cavalos e que fique atento a José Inácio. E lembre-se, as ordens de José devem ser cumpridas como se fossem minhas." Gabriel sorriu e disse: "Como o senhorzinho José cresceu, né? Pode deixar, dei a eles 2 cavalos bem mansos para saírem. Não terão problemas." De novo, Joaquim se despediu, cavalgando vagarosamente. "Até mais, Gabriel." "Vá com Deus, senhorzinho." De repente, a imagem que víamos foi se modificando e passei a ver uma cidade bem pequena. Identifiquei uma igreja na praça central, um coreto, um gramado verde e cavalos presos a cavaletes com água para se saciarem. As ruas eram de paralelepípedos bem irregulares e havia vários comércios e casas em suas beiras. Joaquim vinha cavalgando devagar, e todos o cumprimentavam. Quando chegou até a porta de um estábulo, outro homem negro o cumprimentou. "Bom dia, Nhô Joaquim." "Bom dia, Domingos." "Por favor, guarde o caramelo." "Nhô Joaquim, quer que dê banho nele?" "Pode dar." "Cuide dele e o alimente, pois irei me demorar." "Pode deixar, Nhô Joaquim." "Cuidarei dele pro senhor." "Obrigado, Domingos." Joaquim desceu do cavalo assim que chegou. Abriu a bolsa de couro que levava, retirou sua pasta, colocou-a debaixo do braço e seguiu pela calçada. Um menino vendia jornais aos berros em seu caminho. Joaquim comprou um jornal, colocou debaixo do braço e seguiu caminhando. Entrou, então, em um galpão grande,
e foi em direção a um homem mais velho que se encontrava em pé junto a uma grande máquina pesada de madeira e metal. Vendo-se aproximar, o homem perguntou: Caro Joaquim, e então, vai beneficiar seu café conosco? Perguntou o homem. Sabe bem, amigo Julião, que beneficio meu café em minha fazenda, pois tenho minha beneficiadora. Sim, meu caro, entretanto torço para que chegue o dia em que sua produção seja tão grandiosa, que terá que beneficiar parte de seu café comigo. Sabe que, na região, é o único que não beneficia comigo. Sim, só nós temos beneficiadores e, como este é o seu negócio, não ofereço benefício a ninguém além de mim mesmo. Dessa forma, não tiro seu sustento e consigo vender meu café tendo um lucro maior. Sim, agradeço o seu apreço, e é por isso que todos gostam de você. É um homem justo, não pratica preços mais baixos, mesmo que possa, por conta do baixo custo que tem ao beneficiar seu café em sua própria fazenda. Também não oferece beneficiar o café dos demais fazendeiros, mantendo assim meu negócio funcionando sem concorrências. Não praticaria preços mais baixos de modo algum, caro colega. Não sou tão ingênuo a ponto de eu mesmo desvalorizar o preço das sacas de café, pois isso traria uma crise a todos que têm no café o seu principal negócio. Então, estimado Joaquim, o que traz a minha beneficiadora se não tem negócios a tratar comigo? Perguntou Julião. Precisamos nos falar somente quando fizermos negócios.